Esse garoto pobrinho acabou virando um mercenário de uma família muito poderosa. Só que mais pra frente, ele perdeu seus amigos pra eles. Então ele foi lá e roubou um grimório lendário que nem mesmo a família sabia que existia. Só pra no final ser caçado por eles e morrer. Mas teimoso demais para bater as botas, o grimório deu uma ajudinha, fazendo ele voltar no tempo e pedir esmola novamente. Mas antes, claro, like e inscrição é aquele hype básico que me ajuda muito. E sem mais enrolação, vamos de obra. A história começa com Ivern voando no céu, enquanto alguém vai pensando que foi vendo ele, e como ele voava livre no céu, que ele decidiu abandonar a grande casa mágica de Declan e se aposentar como mercenário. Mas as coisas não eram tão fáceis assim, pois atualmente esse mesmo homem está sendo perseguido, ou pelo menos era pra estar, porque ele já dominou o figurante, que já pergunta bem sério, desde quando ele esconde as suas habilidades, pois esse não é um poder que um simples mercenário deveria ter. Mas o nosso prota confiante só sorri pra ele, achando ele muito ingênuo, e logo pergunta se isso é um grimório, e o figurante fala que sim, pois porque eles viriam atrás de um mero cão de caça como ele, sem qualquer motivo aparente. Só que o nosso garoto diz que se os lixos da casa Declan são como ele, eles viriam com certeza aos montes. Mas sem enrolar muito, ele quer saber como usar isso. Só que o figurante não sabe, e pelo que ele pode ver é verdade, pois se os Declans gananciosos soubessem como usasse isso, ele não seria enterrado naquele porão. E mesmo não sabendo como usar, eles ainda o perseguiram, o que já diz que isso vale muito. E sendo assim, o figurante manda ele entregar o grimório, pois ele irá pedir piedade para o seu líder, e talvez ele possa voltar a ser um mercenário. Mas o nosso prota só sorri pra ele, e pergunta que tipo de poder o gerente dos mercenários tem pra fazer algo assim. E depois ele levanta o homem no ar, com a sua magia, e com um olhar frio ele pergunta qual é a sua última palavra. Mas antes que ele possa encerrar o assunto, surge um novo personagem na cena, um homem envolto em energia sombria, caminhando lentamente até o nosso garoto, e ele se apresenta pra ele como Faren Vol Declan, o lendário chefe da família mágica mais poderosa do leste, o que surpreende o nosso herói. E o Faren diz pra ele que se não for um incômodo, ele quer que ele entregue o grimório, e talvez eles possam conversar depois. Só que o nosso herói, que é chamado de Esther, pensa que ele serviu a família Declan por décadas, mas nunca viu o mítico Faren em pessoa, o feiticeiro mais temido e respeitado da história dos Declan. Mas o nosso herói, por outro lado, observa com atenção e pensa que tipo de cara ele é. Mas o Aster, ouvindo o pedido dele, não demonstra nenhum interesse e ainda se faz de bobo, e diz que ele está o irritando e pergunta se ele realmente acha que ele pode roubar algo que ele conquistou com tanto esforço. Mas o Faren apenas ri, uma risada carregada com arrogância. E o nosso herói sente na pele o peso da área esmagadora que o cerca, e é uma força completamente absurda, tão intensa que ele se arrepende de ter falado isso antes. E percebendo a teimosia dele, o Faren muda de abordagem e manda o herói entregar o livro e voltar a servir a família Declan, e todos os seus crimes serão perdoados. E ele reconhece as habilidades de combate dele, e admite que se arrepende de não ter notado o talento absurdo que ele tinha. E acha impressionante que um lixo da zona cinzenta, que aprendeu apenas técnicas de merda, que apenas mercenários usam, e mesmo assim ele tem esse nível de habilidade, e com o apoio da casa Declan, o quão longe ele poderia ir. E ele termina dizendo que, voltando para o seu lado, ele poderia voar sob a proteção da família, e termina dizendo para eles se unirem e fazerem história juntos. E o Esther fala que certo, ele pode aceitar, mas apenas se o Farhan lhe entregar para ele a posição de líder da família, uma provocação claramente descarada, deixando o Farhan bem puto. E o Esther se vira para ele e pergunta se ele não assistiu quantas pessoas morreram para isso, já usando seu poder e finalizando aquele figurante, o que deixa o Faren completamente putaço. E ele fala para o nosso garoto que esse tipo de desafio vai custar caro, mas o Aster não liga pra nada, e só fala que vale a pena o risco, já partindo pra cima dele, chamando ele para um duelo. E obviamente o Faren aceita sim hesitar, já criando um escudo sem muito esforço, dizendo que vai ensinar pra ele um pouco de respeito. E o Aster é muito confiante, só fala que ele não sabe se algo é pequeno ou grande, a menos que ele meça. Enquanto o líder da família fala que certo, parece que ele terá que botar uma coleira nele. Então ele ativa sua magia e já ataca o nosso garoto, sem esboçar nenhuma preocupação e com pouco esforço, surpreendendo muito o nosso herói. Mas rapidamente ele consegue desviar, e pensa que então esse é o poder do líder dos Declan, e não tem nenhuma única abertura. E o Faren pergunta pra ele se ele não disse que ele precisava medir para saber, e tem coisas que ele nem precisa medir para saber, já aparecendo um círculo mágico gigantesco na frente do nosso herói, e fala que agora ele vai aprender a diferença entre os dois, causando uma imensa explosão. E quando a fumaça começa a se dissipar, o Faren fala que não o matou, e apenas deixou ele um pouco machucado, e pergunta se agora ele quer negociar. Só que mesmo ferido, o nosso herói se mantém de pé, e pergunta se o Faren o aceitaria de volta, caso ele decidisse ser um cachorrinho novamente, mas logo responde a sua própria pergunta, falando que é claro que não. E com o rosto coberto por sangue, ele grita que está cansado de viver comendo comida de cachorro. Então um relâmpago surge em volta dele, enquanto ele explode em fúria, dizendo que ninguém em sã consciência aceitaria viver acorrentado, como um efeito de luxo em uma grande casa. Só que o Faren o chama de tolo, e começa a fazer o céu inteiro tremer, e relâmpagos roxos tomam conta do ar. E nesse momento o herói entende o motivo de ter olhado para o céu, e visto aquele pássaro mais cedo, ele finalmente percebeu o que ele desejava, que era a sua própria liberdade. E mesmo com o ataque devastador se aproximando, ele não recua,
rua. E o Fire observa aquilo com certo respeito e admite que achou que o golpe o mataria. E pergunta se agora ele sente a diferença de poder. Só que o nosso garoto continua de pé, reconhecendo a força esmagadora do inimigo. E o Fire relaxa e fala que agora eles podem conversar de forma adequada. Mas o que vem a seguir deixa o Aster completamente surpreso, pois o Fire oferece para ele o cargo de chefe de uma das famílias afiliadas dos Declan, a família Bogshin. Deixa o Aster completamente surpreso. E ele começa a pensar na família Bogshin. E lembra que a família Declan, o clã mágico mais poderoso do continente oriental, é poderoso bastante para desafiar o trono. E eles querem que ele jure lealdade a eles, como uma de suas famílias vassalas. E esse Aster fala que então esse era o seu objetivo, tirando o Grimório do espaço. Enquanto o Faren diz que ele subestima o seu valor. E ele fala que quer ele e o Grimório. Enquanto os dois se encaram, e o nosso garoto segura o Grimório. E ele oferecendo o Grimório, o Faren fala que ótimo, ele fez a escolha certa. E isso abstém de todos os seus crimes, já pegando o Grimório. Só que para o choque dele, o nosso garoto fala que todo o resto é a glória de se tornar parte de algo que ele com certeza não quer, já queimando o Grimório na frente dele, deixando o líder completamente indignado, perguntando o que ele está fazendo, enquanto o nosso herói só sorri e pergunta o que ele acha. Ele diz que ele queria que ele desse pra ele, mas não falou o que ele queria inteiro. E o Faren, muito puto, fala que ele não vai morrer de uma forma indolor, mas o nosso garoto só manda ele calar a sua boca, pois ele nunca fez isso por dinheiro, e sendo mercenário nem paga tão bem assim. Então por que ele ficou com isso? Porque estava ligada ao dinheiro. E ele pergunta se ele já ouviu falar dos mercenários devorados pelos jovens mestres da família Declan, o que surpreende muito ele da família, pois ele vai lembrando da magia proibida. E o nosso garoto fala que sim, aquele maldito devorou seus amigos, e os Declan cobriram tudo. Então Fire pergunta se isso foi por vingança. Só que o nosso herói mais uma vez sorri, e pergunta por que ele faria isso, pois ele sabe muito bem que a vida de um mercenário não vale muito, assim como seus amigos. E ele só quis fazer o que eles queriam, mas para isso ele precisava de muito dinheiro. E depois disso, finalmente, ele decidiu se aposentar, mas não voltar para aquele canil. E assim o Fire se vira, e manda ele considerar isso as suas últimas palavras. E com um estalar de dedos, chamas azuis cercam o nosso garoto, enquanto o Faren fala que essa gloriosa chama azul da família Declan, uma chama que nunca se apaga, e ele deve queimar e se arrepender de cada escolha sua, com cada fibra do seu ser. Só que o nosso herói regala os olhos e pergunta como assim se arrepender, e só manda ele ir pro cacete, pensando que se essa última opção fosse no cachorro dos Declan, ele prefere voltar para a zona cinzenta, e se ele não pode nem fazer isso, morrer também é uma opção melhor. E assim queimando pela chama azul, ele começa a dar risada, uma risada bem diabólica, enquanto percebe que ele nunca se sentiu tão livre assim. Mas é uma pena que ele não possa escapar vivo, mas no fim ele não tem arrependimentos, e se ele nascesse de novo, ele iria encontrar a liberdade e com certeza se vingaria deles. Só que nesse momento, para a surpresa do Aster, uma magia ativada, chamada de os ventos convergem, e toda aquela chama azul é completamente dispersada, surpreendendo o nosso garoto. E olhando para isso, ele não entende o que aconteceu, e se pergunta que merda é essa, enquanto cai o Faren só de costas. E pelo que ele pode ver, o tempo parou, e ele fica muito chocado olhando de um lado para o outro. Só que nesse momento ele percebe o Grimório ainda queimando na sua mão. Só que nesse instante, o Grimório começa a voar, e vários círculos mágicos aparecem no seu coração, enquanto ele vai se perguntando o que são esses símbolos e o que diabos está acontecendo. E logo depois disso, ele se vê em outro lugar, ainda sem entender como diabos ele sobreviveu. Só que ele percebe algo de errado, e ele sente. O ambiente parece familiar, e é como se ele tivesse voltado para a zona cinzenta. E assim ele percebe, e a lembrança vem com força. Ele realmente está de volta na zona cinzenta, o mesmo lugar que ele lutou para sobreviver, antes de virar um mercenário. Mas ele pensa que nem a pau, ele realmente voltou pro passado. E agora em um lago, ele começa a olhar para si mesmo, e percebe que o seu corpo está mais jovem, mas a marca ainda está lá, aqueles círculos mágicos em chamas. E vendo isso, ele conclui que o Grimório deve ter feito isso, e o Farra ter ido pessoalmente buscar aquele livro já prova a importância dele. E pensando bem, voltar ao passado pode ser uma coisa boa, pois basicamente é uma nova chance. E no fim até que valeu a pena. E ele pensa que isso é muito real para parecer um sonho, então ele duvida que seja um. E o fedor dos esgotos é muito real para ser um sonho. E pensando nisso, ele fica bem animado com a nova oportunidade de alcançar o sucesso, curte o que custar. E ele começa a lembrar que ele tinha um sonho do passado, que também era o sonho dos seus amigos. E essa foi uma das razões para decidir se aposentar. E lembrando da conversa que ele teve com seu amigo no passado, ele lembra daquele homem falando para ele que eles nasceram como mendigos na zona cinzenta e não tinham nada, não tinham roupas, não tinham comida e nem mesmo educação. E ele pergunta qual desses ele acha que era o pior. E o Aster fala que era a fome, mas o seu amigo diz que se fosse apenas a fome, eles não estariam ali agora. E ele pergunta o que ele acha que levou essa vida de merda que eles têm. E o Aster fala que tá bem de boa com isso, na verdade. Só que o seu amigo fica irritado e fala que a razão pela qual as suas vidas foram para o ralo. Só que o Aster interrompe e fala que já disse que tá de boa pra ele. Só que seu amigo fica mais puto ainda, encarando ele com muita raiva. E o Aster pede desculpas e manda ele continuar. E seu amigo explica que não ter educação era o pior. E se ele tivesse estudado, eles não seriam escravizados por aqueles malditos nobres. E ele disse que queria construir uma biblioteca onde qualquer pessoa pudesse ler de graça. E o nosso garoto inspirado sonhava ainda mais alto. E ele queria construir uma torre gigantesca, cheia de livros, e colocar uma nossa criatura da família Declan logo na entrada do primeiro andar. E qualquer um, seja um mendigo ou um açougueiro, poderia aprender técnicas da família que o escravizou. E só de imaginar isso, ele fica eufórico. E o único problema seria conseguir os livros. Mas isso ele deixaria para o eu do futuro resolver. Pois no fundo,
fundo, o seu verdadeiro objetivo era bem simples: espalhar os segredos da família Declan até vê-la desmoronar por completo. Mas o seu momento de reflexão acaba de forma brutal, recebendo um chute no seu rosto. E um garoto aparece completamente furioso, gritando com ele por não ter ficado onde mandaram. Ele começa a chutá-lo sem piedade, enquanto Aster, surpreso, deixa o seu instinto de mercenário tomar controle e bloqueia um dos golpes, e comenta com calma que levou 7 chutes, e agora é hora de devolver 10. Então ele se prepara para o contra-ataque, mas logo percebe o seu erro, com os sons de ossos quebrando. E para sua surpresa, a sua mão foi fraturada, e o agressor o chama de louco por bater em alguém mais velho, jogando ele no chão, e continua o espancando, e cada pancada dói no seu corpo, mas o coração dele realmente quebra. E aproveitando uma brecha, ele reage empurrando o garoto, que cai no canal do esgoto, e percebendo a chance de fugir, ele nem pensa 2 vezes e começa a correr. E o outro garoto se levanta tossindo e pergunta para onde aquele merdinha foi. Só que o Aster responde que ele não tá fugindo, e isso é apenas uma retirada tática, e promete a si mesmo guardar aquele rosto e as 57 pancadas que ele recebeu dele, pois afinal, um mercenário nunca esquece. E depois de se afastar, ele percebe que está em apuros, pois o seu pulso dói muito, e ele mal consegue fechá-lo. E ele, sentado completamente derrotado, só suspira, e percebe que com aquele corpo fraco, a torre dos seus sonhos terá que esperar muito, pois a prioridade agora é consertar e fortalecer o seu próprio corpo. Só que nesse instante, surge uma voz infantil que já o interrompe, e uma criança de cabelos brancos aparece para ele, perguntando se ele está com fome. Só que o herói encara com desconfiança e pergunta se ele o conhece, e o menino nega com a cabeça. Só que o Aster percebe que pelas roupas caras, embora gastas, ele deduz que ele é filho de algum tipo de nobre, caído em desgraça, e basicamente uma bomba relógio, pronta para explodir. Mas o garoto se apresenta como Damien, filho de uma mulher chamada Bianca, enquanto o nosso herói sente que ele está ouvindo coisas que ele não deveria ouvir. E um pouco impaciente ele pergunta se ele é retardado por acaso. Só que o Damien, inocente, responde do nada que ele não tem mãe, e o nosso herói sente um breve aperto no seu peito, mas disfarça com uma piadinha, e fala que agora eles vão se separar, e pensa que é melhor não envolver essa bomba relógio com ele, e ele vai mandá-lo embora, antes que as coisas fiquem piores. Mas o Damien simplesmente fica no seu lugar, encarando o Aster, enquanto o Aster pergunta se ele não vai embora, mas o Damien insiste em segui-lo, e o nosso herói tenta recusar, pensando em dar um tapa nele, mas o garoto nota seu pulso machucado, e Damien pergunta se está doendo, e antes que o nosso garoto possa responder, ele coloca a mão na sua ferida, e uma luz intensa e suave se espalha sobre ele, o curando instantaneamente, e o Aster fica completamente chocado, reconhecendo aquela magia no mesmo instante, como a luz da cura, uma técnica secreta da família Blandor, que caiu em ruínas graças à família Declan, e os seus instintos gritam que isso é muito perigoso, e porque uma criança de Blandor estaria bem ali na sua frente, justamente nessa época, e ele vai repetindo o nome na sua mente, o nome do Damien, e nesse momento, ele lembra de algo crucial, um Blandor de olhos de cores diferentes, e o sangue dele começa a gelar, pois ele percebeu a verdade, aquele garoto não é qualquer um, ele é o Damien Van Blandor, o monstro que não morre, nem quando está morto. E enquanto o nosso garoto sente um tremendo perigo na sua frente, o Damien só se agacha e observa as formigas, enquanto o Aster se pergunta se eles são a mesma pessoa. E esse nosso garoto começa a lembrar do passado, e volta à época que ele trabalhava ainda como mercenário, e foi enviado para as terras da família Blandor. E ele e seus amigos reclamavam como era um absurdo terem que fazer o trabalho que deveria ser da própria família Blandor. E durante a conversa, um deles comentam sobre os rumores do monstro que estariam atacando naquelas terras, um ser que já teria matado dezenas de pessoas. E eles perguntavam que tipo de monstro era aquele, um tipo de ogro ou algo assim. Só que o Aster lembra que o que ele viu não era nada disso, e o que ele presenciou foi algo muito pior, um humano dilacerando o outro. E esse cara era o Damien. Ele lutava sem parar, com uma risada insana no rosto, usando magia de cura para continuar de pé, quando deveria estar morto. Um verdadeiro açougueiro enlouquecido. Um humano que não poderia morrer nem depois da sua morte. E depois a lembrança termina, e a cena volta ao presente. E diante dele está o Damien, agora apenas um garoto inocente, observando formigas no chão. E o Aster fica completamente chocado, incapaz de conciliar a imagem do assassino brutal com a dessa criança franzina. E eles perguntam do porquê o herdeiro da família Blandor, o único filho do Lorde, estaria vivendo uma vida tão miserável assim. Mas o Damien interrompe, falando sobre comida, e disse que segundo a sua mãe, comer bem evita doenças, e que o Aster está doente porque não come direito. E o garoto até concorda com essa ideia, mas ele acha o jeito dele falar muito provocador. E se eles perguntam se o Damien teria dinheiro, e para surpresa do Aster, o garoto pega uma bolsa pesada e revela várias moedas de ouro brilhando na sua frente, e pergunta se é disso que ele tá falando. E o Aster fica completamente em silêncio, mas depois ele sorriu como um sinal de aprovação, e declarando que a partir de hoje, nesse momento, eles são melhores amigos. Já passando o braço por cima dele, e diz para o Damien que amigos compartilham tudo o que tem, e em seguida ele puxa o Damien para procurar uma pousada e algo para comer. Enquanto o Damien pergunta se o nosso garoto tem algo para compartilhar, e ele responde com o sorriso que tem um amigo, se referindo ao próprio Damien. E logo após tomarem um banho, o nosso garoto se sente revigorado, e dele começa a observar o Damien, explorando a casa acima do restaurante, admirando o local. E o garoto comenta que é a primeira vez que ele vê um lugar assim, já que sempre dormiu na rua. E no meio da conversa ele comenta com o Aster que ele não tem pai. E o nosso garoto, em tom de brincadeira, só fala que sim, ele tem um pai com certeza. E os dois começam a entrar em discussão sobre isso, uma discussão muito boba e infantil. Até que o nosso garoto
se pergunta por que diabos eles estão competindo por algo assim. E logo pergunta sobre a mãe do Damian, e o garoto olha ao redor, antes de responder que ela não está ali. E a resposta deixa o Aster muito intrigado com o que tem na cabeça dele. E ele decide investigar mais a fundo a situação, e pergunta quanto tempo o Damian está sozinho. E o garoto pensa um pouco sobre isso, e responde que desde que fugiu de casa, ele já dormiu 10 vezes. E o Aster começa a analisar a informação, imaginando que o Damian é um fugitivo, e se ele dormiu 10 vezes, significam 10 dias. Só que o Damian explica que ele pode dormir 2 vezes por dia, contando com os cochilos. E esse o Aster começa a calcular que então, ele deve ter fugido há 3 dias, ou no máximo 4, mas fica muito confuso quando o garoto acrescenta que dessa vez, ele não tirou nenhum cochilo. E isso é bastante para o nosso herói concluir que esse garoto com certeza é um louco de nascença. Só que mesmo assim ele começa a traçar os seus planos futuros, e ele percebe que ter o Damian por perto pode ser uma oportunidade valiosa, e o garoto poderia servir como protetor, além de ser um elo direto com a influente família Blandor, algo que poderia ser muito útil para ele na sua futura disputa com os Declan. E é claro, as casas nobres possuem muitos livros que o nosso garoto precisava estudar, mas antes de qualquer coisa, ele tinha um assunto urgente para resolver: a sua vingança em 57 golpes contra aquele jovem que ele foi agredido. Então ele avisa para o Damian que ele vai se deitar e pede para não ser perturbado, e o garoto pergunta se ele vai fazer exercícios de respiração, e o Aster confirma, pedindo para que o Damian faça também depois. E agora, completamente em silêncio, o nosso herói começa a entrar na sua meditação, mergulhando em lembranças do seu passado, e lembra de como ele dependia das fórmulas mágicas e de como superá-las. E ele roubou técnicas de várias casas nobres, quase morrendo inúmeras vezes no passado, e ele aprendeu artes secretas, mas nenhuma delas foi o suficiente contra o poder do Faren. Mas dessa vez, porém, ele decide dominar algo completamente diferente, e a arte fundamental da família Declan, a lendária arte da Fonte Celestial, e ele havia memorizado ela para fins de pesquisa em sua vida passada, e agora pretende usá-la por completo. E assim que ele começa a ativar a técnica, ele sente um calor intenso percorrendo pelo seu corpo, e descobre impurezas em seus ciclos de mana, e então recorre a um poder secreto, a Chuva de Mana, uma técnica de elite usada para purificar a linhagem. E depois que o processo termina, ele desperta e percebe que seus ciclos mágicos estão limpos de mana purificada, talvez até mais do que sua vida anterior. Mas ainda assim ele acredita que derrotar os Declan continua sendo uma tarefa muito impossível, mas agora suas chances estão um pouquinho melhores. E como um homem que nunca desiste, ele se mantém firme no seu pensamento de vingança e liberdade. E agora no dia seguinte, o Damian acorda e fica surpreso com seus cabelos castanhos, e percebe que o Aster secretamente mudou sua cor de cabelo e também suas roupas, para que a família Blandor não reconhecesse. E se um garoto pergunta para o Aster o que eles farão agora, e o nosso herói fala com um sorriso que está na hora de quebrar algumas cabeças. E agora a cena corta para aquele garoto que tinha agredido o Aster. Ele tá um pouco sonolento depois do cochilo, até que seus olhos se arregalam ao ver o nosso herói. E ele rapidamente pergunta onde ele esteve, e nota que sua aparência parece limpa, e também repara no Damian. E pelas roupas que ele vê, eles parecem ter dinheiro. Só que para o choque dele, de repente, o nosso garoto dá um soco poderoso bem nele, já o jogando no chão. E com calma ele diz que lembra do rosto dele, e isso já é o bastante. Então ele começa com a sua contagem de 123 golpes. Só que nesse momento, 2 garotos da área ouvem aquela confusão, e logo um grande grupo se forma ao redor dos dois. E todos ficam surpresos ao ver o que o Aster está fazendo com aquele moleque. E obviamente com um sorriso largo no rosto, o Aster observa o público e reconhece alguns familiares, e decide ver até onde ele pode ir dessa vez, juntamente com seu amiguinho Damian. E assim, basicamente, o Briga Intensa se inicia, só que o Aster domina completamente, derrubando cada adversário com golpes envoltos em energia mágica. E enquanto o nosso garoto mostra sua habilidade, o Damian só observa completamente impressionado com seu novo amigo. E assim o Aster decide ensinar algo importante, e diz que em momentos como esse, o Damian deve descrever o que vê de forma graciosa e empolgante. E assim o Damian, muito animado, fala que ele é muito incrível, enquanto o Aster pergunta se ele entendeu, porque dizem que é incrível. E o Damian fica muito animado, observando aquela luta. E logo ele se aproxima do primeiro jovem caído, oferecendo para curar os seus ferimentos. Só que o Aster o impede, já pegando ele pela camisa e perguntando quantos golpes o rapaz levou. Só que sem esperar pela resposta, ele pega um pedaço de madeira e aplica uma forte pancada no seu traseiro, fazendo o garoto gaguejar, completamente assustado, sem conseguir lembrar o número exato. Mas o Aster não liga pra nada e se vira para o Damian e diz que agora é a sua vez. E muito sorridente, o Damian começa a usar o seu toque de cura, só que o jovem ferido começa a gritar de dor, implorando que eles parem. Mas o Aster, completamente impassível, afirma que a conta ainda não foi quitada e faltam exatamente 20 golpes. E assim o moleque começa a chamá-lo de demônio, completamente desesperado. E depois que finalmente tudo termina, um dos jovens se aproxima do nosso garoto cansado, mas muito respeitoso, e cumprimenta, enquanto o Aster sente um pouco de orgulho por isso. E ele cumpriu com a sua tarefa e distribuiu 2.000 golpes, 100 em cada um deles. E foi um desafio em tanto, na verdade. E os garotos exaustos pedem permissão para ir embora. E o Aster fala que sim, eles podem ir agora, mas um deles comenta que aquele cara era da própria casa deles. E pergunta se ele quer que eles vão embora ainda assim. Só que o Aster encara ele puto e pergunta se ele não tá pedindo demais. E não querendo apanhar de novo, os garotos falam que não, eles já estão indo embora. E começam a correr o mais longe
longe possível dali. E enquanto Aster suspira, ele percebe que agora está sem teto. Mas de repente, ele sente uma presença se aproximando. E a movimentação é rápida e precisa. E é como se fosse um mercenário profissional. Então ele conclui que eles estão sendo perseguidos. E talvez seja pela família Blandor. Porém, com tão pouca mana, ele não pode usar feitiços. Mas ainda se ele lembra de quem ele é. Um mercenário acostumado a sobreviver em situações críticas. Então ele rapidamente concentra toda a sua energia, comprimindo em um único ataque. E percebe que ele só tem uma chance. E ele percebe que esse tanto deve ser o suficiente. E assim ele sente o perseguidor se aproximando. E quando finalmente o perseguidor aparece, o nosso garoto já mira essa habilidade nele. Só que ele fica muito surpreso percebendo que o homem não era o inimigo, e sim um homem idoso. E o recém-chegado começa a gritar, se ajoelhando na frente do jovem mestre Damian. Enquanto Damian fica muito assustado, reconhecendo Alfredo. E o velho começa a falar que não sabe quanto tempo ele tá procurando por ele. E ele pergunta onde ele esteve e o que ele esteve fazendo. E esse pobre mordomo não conseguiu dormir, porque estava preocupado com o jovem mestre. Enquanto Damian tenta se soltar dele, mandando que ele caia fora. Mas o velho fala que não vai. Ele não vai soltá-lo até voltar para a sua família. E só vai soltar se o matarem. E ele começa a perguntar para o Damian porque ele fugiu da sua família. E o que diabos aconteceu? Enquanto o nosso garoto encara aquela situação, completamente puto. E depois de se acalmar um pouco, o Alfredo agarra o Damian e pede perdão pela confusão na sua frente. E se apresenta como Alfredo, o mordomo da família Blandor. E ele fica aliviado por finalmente ter encontrado o Damian. E o nosso herói responde falando que ele é o Aster. E seu mordomo percebe a ligação do Aster e o Damian. E o convida para visitar a residência de Blandor. E o nosso herói por um momento hesita. E sabe que os nobres costumam desprezar os plebeus. Mas no final ele aceita o convite, enxergando nisso uma grande oportunidade. Afinal, a família Blandor controla o acesso à cidade de Hazen, onde fica a Academia Zenith e sua grande biblioteca, e ele considera o convite um pequeno desvio do seu caminho. E com um sorriso, o Aster olha para o Damian e diz que talvez a comida da família Blandor vale a pena. E logo depois de algumas horas, os dois chegam à imponente mansão, e o Alfredo comenta que já é tarde e sugere que eles descansem. E ele entrega eles para uma empregada chamada de Lance. E a Lance fala que certo. E bem sério ela pede que, por favor, o jovem mestre Damian a siga, enquanto Damian fica bem nervoso, falando com a Lance. E quando a Lance tenta levar o Damian, o garoto entra em pânico, gritando e se desculpando desesperadamente. E enquanto isso, em outra parte da mansão, uma porta se abre com força, e uma mulher, claramente a senhora do lugar, pergunta ao Alfredo onde está o Damian. E ele responde que o encontrou a Dona Cinzenta, e ele já está no caminho de casa. E a mulher reage muito puta, lançando um feitiço poderoso pra cima dele, que rapidamente explode no ar. E desesperada ela exige saber se o Damian está bem, e promete sérias consequências se algo tiver acontecido com ele. Só que Alfredo rapidamente a acalma e explica tudo o que aconteceu. E depois de ouvir tudo, ela suspira, parecendo aliviada pelo seu filho, e agradece o mordomo. E enquanto isso, Alfredo pensa que foi uma sorte tanto para ela, quanto para quem quer que tenha tocado no jovem mestre. Afinal, essa mulher já foi conhecida como a temida bruxa de sangue, e ele reconhece que com o temperamento dela, que é muito feroz, o desfecho poderia ter sido muito pior. E depois que ele vai esclarecendo tudo para ela, a mulher agradece novamente. E o Alfredo menciona algo curioso, e ele fala sobre o amigo do jovem mestre Damian, o garoto Aster, e comenta que o garoto sentiu a sua presença e se preparou para enfrentá-lo, antes mesmo dele aparecer. E diz que o Aster tinha uma bala de mana, pronta para ser disparada a qualquer momento. E muito impressionada, a mulher reconhece o talento do garoto, ainda mais vindo da Zona Cinzenta. E com base nisso, o Alfredo pede um favorzinho a ela. E agora, mais tarde, ele encontra o Aster novamente e faz uma proposta inesperada, pois ele quer que o jovem se torne o seu sucessor. E o Alfredo fala com muita confiança, muito certo que o garoto não irá recusar. E ele explica que essa é uma chance rara para alguém da Zona Cinzenta conquistar riqueza e prestígio. Só que para o choque do velho, o Aster simplesmente o encara com frieza e responde sem rodeio algum que ele não tá interessado, enquanto o velho fica em choque e se pergunta o que o garoto acabou de falar, e se ele realmente escutou certo. Mas rapidamente o Damian aparece e pergunta como assim para o seu amigo. E assim o Aster agradece o Alfredo por querer torná-lo seu sucessor, mas ele prefere as coisas como estão, já calando o Damian e concluindo falando que ele é realmente grato. Enquanto o Alfredo, ainda surpreso, se pergunta por quê, mas ele rapidamente percebe algo e pensa que aquilo é arrogância. E como ele nasceu sem nada na Zona Cinzenta, ele aprendeu magia apenas com seu talento, e por conta disso ele se vê como alguém acima dos outros. E assim ele começa a falar que entende, e ele conta pra ele que ele também veio de família comum, e ele era arrogante quando jovem, antes de perceber o quão vasto o mundo era. Mas o Aster, porém, demonstra completo tédio, achando que toda essa conversa é perda de tempo. Mas o Alfredo continua e fala que nesse momento ele deve achar que pode fazer tudo, até conquistar o mundo. Mas o Aster fala que não pensa assim. Só que o mordomo fica mais puto ainda e começa a compará-lo com os goblins do vale, criaturas que não conheciam o perigo lá fora. Só que o Aster fala que ele não seria um goblin, ele seria mais como um wyvern. E essa foi a gota d'água para o Alfredo, que decide mostrar a ele o quão vasto o mundo é, pois ele quer que ele entenda o quanto esse mundo pode ser aterrorizante. E assim ele leva o Aster para um salão enorme, revelando vários jovens alinhados, que rapidamente saúdam o mordomo-chefe. E esse Alfredo pergunta a opinião do Aster, dizendo que todos ali eram os talentos da família Blandor, da mesma idade que ele. E o garoto os observou em silêncio e reconheceu que eles eram de fato impressionantes. Mas ao cruzar olhares com eles, ele pensou com sarcasmo que ali ele só via goblins. E o Alfredo então perguntou se ele aceitaria a oferta, prometendo que ele poderia brilhar como eles, ou até mais. Só que o Aster responde sem hesitar que ele não gostava de brilhar, o que provocou muito o Alfredo. Só que nesse momento, um dos aprendizes, o Winston, deu um passo à frente, com
com um sorriso muito debochado, dizendo ao Alfredo que se o garoto tivesse algum sentimento de valor, ele não teria recusado. E já que ele recusa, é sinal que ele não compreendia o peso do cargo nem o talento presente no salão. E por conta disso, Winston se ofereceu para dar ao Aster uma demonstração e sugeriu um duelo. E o Alfredo considerou essa ideia bem ousada, mas acabou concordando no final. E assim o Aster, percebendo que tinha sido um incômodo para todos, ele aceitou na hora. Só que antes ele pediu para o Alfredo que ele escolhesse seus oponentes. E o Alfredo permitiu. E assim o Aster deu um passo à frente e apontou para o Winston e mais 4 aprendizes. Ele disse que enfrentaria todos os 5 de uma vez, deixando o grupo completamente em choque. E rindo e zombando deles, fala que se eles estiverem com medo, era melhor morrerem logo. E o Alfredo ficou muito surpreso, mas depois ele começou a dar risada, pensando que sim, esse é o espírito que seu sucessor deveria ter. Mas antes de tudo, ele o alertou que essas palavras poderiam soar como um insulto. Só que o Aster respondeu com confiança que ele estava preparado. E sendo assim, as regras foram definidas. O Aster deveria resistir por 1 minuto. E se ele conseguisse, ganharia um presente. Mas se falhasse, teria que responder por suas palavras. E ele entendeu esse responder, que significava basicamente ser forçado a se tornar o próximo mordomo. Uma tentativa clara de prendê-lo nesse lugar. Mas mesmo assim ele aceitou. E enquanto ele se preparava, o treinador dos aprendizes demonstrava alguma preocupação, dizendo ao Alfredo que esse duelo era perigoso demais. Só que o Alfredo respondeu que o risco tornava a experiência valiosa e que quebrar a teimosia do garoto era o único jeito de fazê-lo crescer. E o treinador, por outro lado, ficou muito apreensivo com isso, temendo que se o Aster se ferisse, ele poderia perder a sua carreira. E lá no canto assistindo todo, o Damien estava junto com a Lindsay, e o treinador foi até o jovem mestre, implorando que ele pedisse o Alfredo, falando que esse duelo poderia terminar mal, mas o Damien parecia mais empolgado do que todos, o que deixou ele mais assustado ainda. Só que nesse momento a Lindsay interveio, lembrando para o Damien de que seu meio repreenderia se ele se metesse nisso, o que fez ele basicamente recuar. E então nesse momento, o Alfredo ordenou que o treinador desse início ao duelo, e esse homem muito resignado apenas obedeceu a ordem. E a Lindsay ao lado do Damien avisou que ela voltaria em breve, e pediu para que ele não interferisse, e ele sorriu para ela dizendo que entendia. E assim o treinador foi até eles e começou a explicar as regras, que seria um combate por turnos. Só que o Aster começou a zombar em pensamento, considerando que aquilo era uma batalha de aniquilação e não um treino. Mas o treinador continuou, falando que o duelo só terminaria quando um dos lados se rendesse. E assim o Winston basicamente zombou, chamando o Aster de um completo vira-lata cego pela sorte, prometendo que ele seria esmagado. E depois que ele falou aquilo, o treinador deu o sinal do início, e os oponentes começaram a avançar. Só que rapidamente o Aster reagiu, lançando um ataque direto no Winston, acertando um golpe poderoso no seu peito, o que fez o aprendiz gritar de dor, completamente incrédulo. Enquanto o nosso garoto começou a declarar que ele seria quem daria uma lição a eles, segurando uma bala de mana e falando que a primeira lição era simples: as pimentas menores são as mais ardidas. E vendo aquilo instintivamente, o Aster reconheceu a técnica, zombando que era apenas uma manipulação básica de mana, algo inútil no combate. Só que o Aster então apresentou para ele a segunda lição: nunca julgar as pessoas antecipadamente. E no momento seguinte ele disparou a sua bala de mana, que explodiu com uma força absurda, lançando os 5 aprendizes pelos ares. E com um olhar calmo, o Aster comentou que o mundo era vasto e amargo, e logo depois acertou um soco na cara do Winston, e ele disse que poderia ensinar todas as lições que os derrotados precisassem, e que eles deveriam estudar bem isso. Só que o Winston, por outro lado, estava completamente atordoado e furioso, gritando que ele era um louco e aquilo não era magia. Só que o nosso herói fez um movimento muito rápido, enquanto falava que era magia sim, conhecida como magia corporal. E observando aquilo, o treinador ficou em choque, enquanto Alfredo acompanhava o Aster, esmagando os adversários um por um. Ele analisou com atenção a técnica usada e percebeu que a bala de mana havia sido comprimida 3 ou 4 vezes, e um arrepio percorreu seu corpo, ao imaginar o que aconteceria se aquele disparo tivesse sido direcionado a ele, e com certeza teria sido perigoso. Mas bem no fundo, o Alfredo não conseguiu deixar de admirá-lo, pelo seu controle de mana inato monstruoso. Só que de repente, ele sentiu presença familiar, e já se virou na hora surpreso, com a Lady Bianca chegando. Mas o treinador, por outro lado, só suspirou de alívio, acreditando que ela veio salvá-los daquela imensa confusão. E assim a Lady Bianca observou o campo de treino, tomado pelo caos e pelos feridos, e ela questionou o que tinha acabado de acontecer. E assim o Alfredo, hesitante, responde que isso foi apenas um teste, enquanto a sua senhora lança um olhar frio ao redor, claramente duvidando da sua explicação, e pergunta com um toquezinho de sarcasmo se aquilo era o que ele chamava de teste. E sem perder mais tempo, ela ordenou que o Alfredo reunisse os aprendizes e fossem embora, e depois pediu que o Damien e o Aster retornassem aos seus quartos. Enquanto o nosso herói apenas pensou que era uma pena, pois a diversão tinha acabado. Só que a Lady Bianca continuou falando, se voltando diretamente para o treinador Ronfit, e com a única palavra ela o demitiu, deixando o homem de cabeça baixa e silêncio. E ela se voltou para o Alfredo, falando que ele foi longe demais. Mas rapidamente o Alfredo pediu desculpas, dizendo que ele está preparado para qualquer punição. Só que a dama, ao invés de repreendê-lo, mudou de assunto e pediu os detalhes do duelo, enquanto perguntava se o Damien ajudou o Aster, mas o Alfredo negou, explicando que o garoto era surpreendentemente habilidoso no combate. E ele acrescentou que a bala de mana usada por ele havia sido comprimida 3 ou 4 vezes, o que a Lady Bianca deduziu como um controle de mana completamente absurdo e excelente. E ela não conseguiu nem esconder o quão impressionada ela ficou. E curiosa, ela perguntou para ele se ele derrotou 5 aprendizes com apenas uma bala. E o Alfredo confirmou que sim, e o Aster venceu todos sozinho. Então ela perguntou
sobre a proposta que o Alfredo tinha feito ao garoto. E quando ela descobriu que o Aster recusou, um leve sorriso apareceu no seu rosto, pois a sua recusa despertou o interesse da dama, que decidiu reavaliar pessoalmente o Aster. Então ela ordenou que ele fosse trazido ao seu escritório. E algum tempo depois, a cena corta para o escritório dela, quando o nosso garoto foi chamado para o seu encontro. E ela recebeu ele com toda a sua elegância, convidando ele para se sentar. E o Damien estava bem ao seu lado, mastigando alguma comida. E assim o Aster fala para ela que ele foi informado da sua convocação, mas ainda assim manteve a calma, não demonstrando nervosismo. E a Lady Bianca então apresenta para ele uma pequena caixa sobre a mesa, explicando que ela soube sobre a promessa do presente que o Alfredo daria a ele. E assim o Aster se lembrou disso. Era só que ele não esperava que a dama tivesse preparado algo rapidamente. E assim ela pede que ele abra a caixa. E dentro dela tem um elixir de alta qualidade, um item raro e valioso, o que surpreende muito Aster, mas ele começa a desconfiar imediatamente, pois ele sabe que esses presentes tão generosos quase sempre vêm acompanhados de uma condição. E assim a Bianca percebe a hesitação dele, mas ela rapidamente o tranquiliza, falando que o elixir é uma recompensa por ter ajudado o Damien e também um pedido de desculpas pelo que aconteceu no duelo. Só que mesmo assim o Aster continua desconfiado e pergunta se ele beber o elixir, ele se prenderia à família Blandor, mas ela nega isso. E ele pergunta se é veneno, e ela garante que não, mas ainda assim ele hesita, pedindo uma última confirmação de que não há nenhuma condição oculta. E a Lady Bianca confirma mais uma vez. Só então Aster agradece a ela, aceitando o presente. E para ele com certeza foi um ganho inesperado. Mas antes que ele pudesse relaxar, a Lady Bianca diz que tem outra proposta. E assim o Aster suspirou por dentro, pois ele já imaginava. E ela oferece para ele uma bolsa de estudos, para que ele possa frequentar a academia, juntamente com o Damien. E ele explica que o garoto deveria ter começado os estudos no ano anterior, mas ele se recusou a fazer. E por isso ela quer pedir ajuda para o Aster, já que o Damien o admira. E o nosso herói confirma essa admiração, percebendo quão complicado é a posição da Lady Bianca, pois se ela afastar o Aster aí, o garoto fugirá novamente. E assim o Aster pensa por um momento, e pensa que estudar na academia é uma excelente oportunidade, e as conexões que ele pode fazer são valiosas. Mas ele também sente que está sendo puxado para dentro dos assuntos da família Blandor. Mas no fim ele fala para ela que vai pensar na proposta. E a Lady Bianca concorda e pede que ele informe a ela quando tiver a decisão. Só que antes que ele saia, ela o chama mais uma vez e perguntou por que ele recusou a proposta do Alfredo. Só que o Aster apenas sorri e falou que seus joelhos são preciosos demais para ele, deixando a Lady Bianca muito surpresa com a sua resposta. Só que logo atrás da porta em outro canto, o Alfredo se pergunta que tipo de resposta audaciosa é essa? E agora à noite, após obter o elixir, o Aster se senta e começa a observar aquela energia e fica surpreso com o aumento massivo da sua mana. E se pergunta se toda essa eficiência se deve à sua nova estrutura física. E normalmente, absorver poder espiritual causa algumas perdas no acúmulo de impurezas, mas ele não sente nada e é mais efetivo do que ele pensou. E depois disso, seus pensamentos vagam para a academia. E após se refletir, ele decide que tomou a sua decisão. E há muitas vantagens em se matricular, e a principal é a facilidade de encontrar um patrocinador. Mas mesmo assim, o Aster sente uma forte impressão de que ele está entrando em uma armadilha e resolveu dar uma caminhada para clarear a sua mente. Mas quando ele estava prestes a sair, um jovem de cabelos platinados o para na hora e pergunta se ele é o Aster. E observando no seu rosto, ele deduz que esse garoto deve ser de ramo secundário da família. E se sentindo incomodado com ele nega que se chame Aster. E o garoto fica bem surpreso, mas não se intimida e continua com vários comentários sarcásticos, criticando o cabelo cinza e os olhos desconfortáveis do Aster. E o nosso garoto irritado responde com calma que a cor do cabelo varia de acordo com a iluminação e pergunta com falsa inocência como seus olhos poderiam ser desconfortáveis. E vendo isso, rapidamente o jovem recua e admite que os olhos do Aster parecem gentis e pede desculpas por confundi-lo antes de ir embora. Só que nesse instante, o Alfredo corre até o Aster, implorando por perdão e dizendo que ele não conseguiu dormir. E ele pensa ressentido que ele não deveria se humilhar tanto para um mordomo. Mas o moleque platinado se vira e começa a gritar que ele estava certo o tempo todo, afirmando que esse olhar do Aster, semelhante ao de um goblin morto, com certeza não é comum. E daí o Aster confirma a sua identidade tranquilamente. E completamente furioso, o garoto começa a acusá-lo de mentir e ameaça de matá-lo bem baixinho. Mas um olhar afiado do Alfredo o silencia na hora e o jovem começa a recuar, exigindo que o Aster vá até o salão de magia mais tarde para corrigir o seu mau comportamento. E o Aster se liga pra ele e só concorda, sem se preocupar com nada. E depois que o moleque se afasta, o Alfredo pergunta se há algum problema. Só que o Aster apenas sorri e fala que não há nada para se preocupar. E pensando que a situação surgiu em boa hora, ele se volta para o Alfredo e pergunta se ele pode ver a senhora do palácio. E depois de alguns minutos, a Lady Bianca o recebe no seu escritório e já pergunta se ele tomou decisão sobre a sua proposta. E com um sorriso confiante, o Aster confirma que vai se matricular, o que surpreende a Lady Bianca com a sua rápida decisão. Mas ainda assim ela fica satisfeita e pede que ele se sinta à vontade e agradece a ele antes de sair. E assim que o Aster vai embora, o Alfredo entra na sala e a Lady Bianca, bem feliz, informa que ele aceitou a oferta. E o Alfredo, por outro lado, não consegue esconder a sua empolgação e fala que sou esperado de um garoto com tanta paixão e uma chama ardente nos seus olhos. E ele começa a explicar o seu plano para a Lady Bianca e comenta que no primeiro semestre será muito tranquilo para ele, pois a família
família cobrirá suas despesas. Mas logo no segundo semestre, o garoto enfrentará dificuldades para pagar as altas taxas da academia, e o Alfredo prevê que o Aster ficará ansioso, e vai ser nesse momento que ele surgirá como seu patrocinador pessoal. E vendo isso, Lady Bianca rapidamente o interrompe, falando que está fazendo barulho demais. E o Alfredo, envergonhado, só pede desculpas e vai embora. E depois que ele sai, a Bianca reflete sobre o plano dele, achando ele muito ingênuo, mas percebe que a confiança do Alfredo vem dele ter sido atraído por um método muito semelhante. E ela no fim sente pena dele, o chamando de pobre alma. E enquanto isso, em outro local da mansão, o Aster caminha em direção ao salão de magia, onde o garoto do ramo secundário estava o esperando. E ao chegar lá, ele é recebido por um cara estranho, completamente encapuzado, que pergunta por que ele veio. E o Aster hesita por um momento, percebendo que não sabe o nome daquele garoto, mas a figura encapuzada parece estar esperando por ele. E após os cumprimentos, ele conduz até a porta, enquanto avisa para tomar cuidado com a cabeça. E assim que o Aster abre a porta, ele entende sobre o aviso, quando uma tempestade de papéis voa na sua direção. E depois que a poeira baixa, alguém bem na frente dele pergunta se então ele é o Aster. E é um prazer conhecê-lo. E esse homem de cabelos platinados e olhos afiados fala que ele é o Edin von Blandor e pergunta se ele viu ver o seu irmãozinho. Enquanto o Aster pergunta como assim, irmão? E percebe que no fim aquele moleque fudido chamou o seu irmão mais velho. E esse é o nosso garoto que começa a lembrar do passado, e pensa que se ele tem algo que ele descobriu, se filtrando em várias academias, é que magos estudam magia, e recebe o nome de porta-canetas. E as suas características são, primeiro, o cabelo bagunçado. Por puxarem tanto seus cabelos, eles param de crescer. E se partir daí, eles se dividem em vários estágios. O estágio 1, eles negam que seu cabelo tá caindo e vestem um capuz para cobri-lo. O estágio 2, eles desistem de negar e aceitam. E o estágio 3, eles raspam completamente suas cabeças. E o último estágio, o ponto onde procuram fazer o impossível se tornar possível. A magia para fazer o cabelo crescer, que até hoje ninguém conseguiu criá-la. Mas esse cara na sua frente é completamente diferente. E esse Wade começa a falar que primeiro, ele vai pedir desculpas. E ele estava se perguntando se estava agindo daquela forma por ser o irmão mais novo. Mas ele tem certeza que o convidado do jovem mestre não faria um erro tão rude, enquanto o Aster não expressa nenhuma reação, e percebe que esse cara é incrível. E ele até mesmo é bem novo. E se ele pergunta para o Wade se por acaso ele trabalha na academia de magia, e o Wade fala que sim, ele está atualmente atuando como vice-reitor, o que surpreende o Aster, pensando em um vice-reitor tão jovem. E com certeza uma família tão prestigiosa quanto os Blandor não botaria alguém de uma linhagem colateral sem nenhum motivo, o que significa que ele tem habilidades adequadas para isso. E assim o Wade se surpreende com o nosso garoto encarando, e fala que o jovem mestre Aster é um pouco diferente. E ele é diferente do típico jovem rebelde das famílias nobres. Enquanto o nosso garoto pergunta se é mesmo, enquanto lembra que era para magos daquele lugar ficarem com olheiras. Mas como além de não ter olheiras, ele tem um sorriso desses. Esse cara só pode ser de uma espécie diferente. Mas ainda assim ele percebe que ele tem ótima compatibilidade com ele. E assim o Wade fala que, aliás, ele pergunta se ele foi encorajado a entrar na academia Zenion, e o parabeniza. Enquanto o nosso garoto animado só agradece. E o Wade começa a falar que será uma ótima oportunidade, e também há muito que se aprender lá. E na verdade, ele também se graduou na Academia Zenion, mais especificamente, na turma 145. E depois que ele fala isso, o Aster começa a pensar se ele está tentando conhecê-lo, falando sobre a academia. E assim o Wade sorri e pede perdão. E ele fala que por ele estar entrando em Zenion, ele acabou se empolgando. Ele está apenas jogando conversa fora. Então ele pergunta que tal eles voltarem ao ponto principal. E o Aster pergunta qual é o ponto principal. E o Wade diz que antes tem algo que ele gostaria de confirmar. E ele pergunta se por acaso ele arriscaria sua vida por um amigo. O que choca muito o nosso garoto, se perguntando do que esse cara tá falando. E assim o Wade diz que esse é o assunto que o preocupa, a reputação dos Blandor. E se ele puder arriscar a sua vida, ele dará pra ele esse livro. E assim o Aster vê aquela capa e se pergunta se esse livro realmente é O Segredo da Família Blandor, o livro secreto sobre a magia da luz curativa. E agora de manhã na estufa, a senhora da casa vai fazendo a sua jardinagem, enquanto fica perdida em pensamentos. E enquanto ela podava as plantas, ela pensa que desde que o Demian foi pra academia, algo que ele tem feito tanta dor de cabeça para não ir, foi resolvido sem problemas. E isso é menos uma preocupação pra ela. E ela pensa no Aster, aquele garoto é um ótimo amigo, e seu talento também é bom. E a sua personalidade é um pouco estranha. E mesmo que o Alfredo diga que às vezes ele é um merdinha, ele tem um lado sem vergonha. E nessa idade, todo mundo é assim. Mas ainda assim, o que ela mais gostou nele foi que mesmo depois de saber de onde o Damian era, ele não mudou nem um pouco a sua atitude. E ele com certeza é diferente. E é por isso que ele merece estar do lado do Damian. Mas também por causa disso, ele não pertence a nenhum lugar. Ele é como um pássaro fora da gaiola. E há muitas formas de manter as pessoas por perto. E ela precisa pensar em alguma no tempo que ela tem. Para o bem do Damian, ela não pode perder alguém com tanto talento. E agora a cena volta para o nosso garoto, encarando aquele livro. E ainda se perguntando se realmente é O Segredo dos Blandor. E ele percebe que isso pode ser uma armadilha. E já encara o Wade, e esses olhos claros e transparentes. Talvez seja por isso que ele não consegue lê-lo. E se a pessoa for boa ou ruim, os olhos irão mostrar alguma emoção. Mas como se ele fosse um assassino perfeito, não há emoção alguma. E em outras palavras, é como se ele estivesse usando uma máscara, a ponto de que nele mesmo possa conhecer o seu verdadeiro eu. E assim o Wade fala que isso não é algo que pode ser levado na brincadeira. E ele não pode ser descuidado em sua resposta, apenas por conta do que está na sua frente. E o nosso garoto fala que vai responder. E ele odeia
isso, o que surpreende muito o Wade. E esse nosso herói se sente mais confiante e pensa que não tem por que estar desconfortável se eles estão no mesmo barco. E se ele fala para o Wade que, bem, se tem algo que ele gostaria de saber, ele pode falar, pois se der pra fazer, ele vai fazer, mas se não der, ele com certeza não vai fazer. E se o Wade fica bem sério e fala que apenas ouvir pode colocar sua vida em risco, e se ele ouvir e recusar, ele pode precisar matá-lo. Só que o Aster fica bem puto encarando ele e fala que então é só matá-lo, e ele só vive uma vez. Mas pensa que, bem, essa é a sua segunda vida. E nesse momento o Wade fica muito puto e começa a emanar o seu poder, se levantando da mesa, enquanto a sala treme, e ele começa a tentar assustar o Aster. Só que o Aster não esboça nenhuma reação e só retruca o encarando. E depois disso o Wade só sorri e fala que realmente ele não consegue fazer isso. E ele fala que o jovem mestre Aster passou no teste. E ele irá falar sem rodeios. A verdade é que ele precisa de alguém em que ele possa confiar. E além disso não pode ser da família Blandor. E depois que ele fala isso, o nosso garoto pensa que ele quase deu um soco nele com toda a sua força. E se o Wade fala que, pra ser exato, ele tem altas expectativas. E todos que nascem na Zona Cinzenta são iguais. E o jovem mestre Damien é muito novo. Ele não deve ter um bom olho para as pessoas. Mas porque ele é de uma família com uma grande reputação, pode ter alguém da Zona Cinzenta ao lado do seu próprio filho. E ele imaginou que tinha algo mais por trás disso. E por sorte, e o nosso garoto conclui, o seu irmãozinho teve uma briga com um convidado, e ele pergunta se é isso. Só que o Wade responde que ele fala de uma forma casual ou formal. Ele deve escolher uma das duas. Só que o Aster só manda ele deixar pra lá. E se o Wade fala que, enfim, parece que um bom pretexto acabou surgindo, e o seu irmão mais novo e o convidado acabaram brigando. Então o irmão mais velho chama os dois para conversar, enquanto o nosso garoto se pergunta como assim por sorte. E se há alguma razão para o vice-reitor da academia querer que o seu irmão queira usar o seu irmão como uma desculpa para envolvê-lo em um conflito. E eles perguntam o que ele quer. E se o Wade pergunta que tal isso, foi uma situação bem difícil dele se envolver, não estando em nenhum conflito interno, e a família Blandor está muito unida, o que significa que ele está sendo vigiado pela família Declan. E o nosso garoto se pergunta como assim a família Declan, e ele pergunta por que para o Wade, e o Wade fala que ele diz que não liga se morrer, então ele será franco, mesmo que ele não tenha intenção de matá-lo. Na verdade ele está atualmente pesquisando sobre a magia de origem celestial da família Declan, o que choca muito o nosso herói, e ele continua falando que é para descobrir algo, só que ele vê a reação dele, e percebe que pelo visto ele conhece a magia da origem celestial, e é uma técnica secreta dos Declan, que apenas seus descendentes podem aprender, mas ele conseguiu obtê-la com muito esforço. Só que o nosso garoto rapidamente o para e manda ele esperar um momento e pergunta se não era para ele estar morto por pesquisar isso e como ele ainda consegue estar vivo e se ele está pesquisando ela sendo alguém de Blandor porque ele não procurou formas de destruí-la. Só que o Wade fala que ele não sabe muito sobre isso e a família Declan é um pouco fora da curva e se soubesse que ele estava pesquisando sobre ela, até mesmo ele, o vice-reitor, seria morto. Mas ele deve dizer de começo ele estudou ela com a intenção de destruí-la, mas ele pergunta se ele não consegue entender a magia da ordem celestial, que é a raiz de todas as artes secretas dos Declan. Ele imaginou um método auxiliar que irá melhorar essa arte secreta, que já é perfeita por si só, então ele não consegue destruí-la. E ele pergunta se fosse ele poderia entender os seus sentimentos. E o Aster fica preocupado e pensa que esse cara não é só louco, ele é louco pra cacete, completamente lunático. E assim o Aster confirmou que o Wade é completamente insano e como ele ousa fazer essa pesquisa no território da sua família. E de repente agora tudo se conecta com os eventos da sua vida passada. Ele entende que o verdadeiro motivo da família Declan terem criado os Blandor foi a pesquisa do Wade sobre a sua nova técnica. E o Fire viu um potencial enorme e decidiu agir. E do outro lado da mesa, o Wade percebe o silêncio do Aster e pergunta se ele se arrepende. Só que o nosso garoto o ignora e volta à questão principal, querendo saber o porquê ele foi procurado. E o Wade explica que ainda não contou nada à sua família sobre a pesquisa, mas ele suspeita que os Declan possam ter plantado um espião e alguém esteja rastreando a sua pesquisa, e provavelmente liberaram uma solução incompleta, como uma armadilha. E o Andy começa a rir e admite que foi ele mesmo que liberou a parte da fórmula, só para enganá-los. Disse o Aster pergunta por que ele não se alia aos Declan, só que o Andy responde que tem motivos pessoais, e precisa do Aster para um trabalho secreto, já que ele não possui nenhum vínculo com a família Blandor. E ele explica para ele que a pesquisa é uma colaboração, mas ele travou em uma parte. E ele pede que o Aster leve uma tese ao professor Paro, na Academia Zenion, e ele promete a ele uma boa recompensa, e em troca ele oferecerá ao Aster o feitiço da luz de Cora. E o Aster, por outro lado, enxerga uma oportunidade inestimável e já aceita, mas decide aumentar as apostas e propõe receber o feitiço de cura imediatamente como garantia. E quando a nova fórmula da magia dos Declan estiver pronta, ele quer receber também, justificando que assim, eles se tornariam verdadeiros parceiros. No mesmo barco, um acordo de tudo ou nada. E o Wade o acha ousado, mas ainda assim impressionante. Mas reconhece a lógica simples e clara no pedido. E depois de pensar um pouco, o Wade concorda e diz que o nome da técnica não importa e que o Aster ainda não tem a base necessária para usar uma nova versão, mas promete entregá-la quando estiver pronta. Mas impõe uma condição, até que a tese esteja completamente concluída. Ele pode precisar da ajuda do Aster novamente e espera que ele apoie o trabalho. E o Aster já aceita imediatamente, contanto que seja algo ligado à tese. E ele pega os papéis e briga com o Andy que ele não consegue ler. E por um instante o Andy fica paralisado, mas logo o Aster admite que é uma piada, o que faz o Andy resmungar que ele é muito rude e entediante. E assim o Aster pergunta sobre o professor Paron e se ele pode confiar nele. E o Wade sorri e conta que sempre competiu com Paron pelo primeiro lugar na academia, mesmo quando eram professores assistentes, mas que sempre esteve um passo à frente, mesmo após voltar para a família
família Blandor. E o Aster pensa consigo mesmo que aquele mundo é realmente miserável, cheio de logos como o Andy. E agora mais tarde no seu quarto, o Damian pergunta por que ele guarda tantas coisas no seu subespaço. E entre os livros, o Aster encontra uma carta lacrada com cera vermelha. E ao abri-la, ele lê o endereço para o seu querido Aster. E ele zomba da palavra querido, mas nota que é o Andy, explicando que aqueles são os textos mágicos que ele deveria estudar para o futuro. E o Andy ainda escreveu algo de aprendizado para que o Aster adquirisse um intelecto digno do seu status. E o Aster olha para a pilha de livros, cerca de 132 livros, sem contar o feitiço de Cora e a tese da nova técnica, e admite que é um presente realmente maravilhoso. E percebe que o Andy com certeza é um gênio, capaz de organizar o caminho de aprendizado graduado, do básico ao avançado, mas também um louco completo. E isso recomendando que nada mal. E ele se senta para escrever e começa a fazer uma lista de patrocinadores para o seu futuro na torre. E o primeiro nome é o Andy von Blandor. Ele entende que os 132 livros não são apenas volumes isolados, mas um conjunto completo de conhecimento, capaz de construir uma base sólida para qualquer aprendiz de magia. E antes, ele só queria acumular livros, mas agora ele entende que essa coleção terá a verdadeira identidade da torre, um lugar que oferece conhecimento a todos que o buscam. E agora em outro lugar, o Andy vai pensando no Aster, e inicialmente, ele planejava entregar para ele a sua tese e se livrar dele se ele fosse inútil, mas agora ele considera o rapaz muito interessante e lembra da ousadia do Aster diante de uma ameaça de morte e percebe que ele realmente não temeu a própria morte. E isso o diverte de verdade, tomando o Aster como diferente de todos os outros, que ele mesmo chama de porcos. E o Andy sente que finalmente encontrou alguém do mesmo patamar, com os mesmos objetivos, alguém que realmente deseja resultados. E depois de alguns dias, quando chega a hora de partir para a academia, a empregada avisa para o Aster que ele precisará preencher alguns formulários simples, mas ele e o Damian estão isentos dos exames de admissão e agora são oficialmente alunos. E ela comenta que o novo uniforme ficará ótimo no Aster, que a agradece antes de partir. E agora na carruagem, o Damian e a Lady Bianca os aguardam, e o Damian chama o Aster animado, pedindo que ele se apresse. E antes de partir, a Lady Bianca vai até ele e pede que ele cuide de si mesmo e expressa a esperança que ele possa conquistar o que ele realmente deseja, lembrando que é uma grande oportunidade. E o Aster sorri para ela e agradece, repetindo somente as palavras dela sobre o que ele realmente quer. E ele decide que com certeza ele vai conseguir. E pensando na Academia Zenion, a maior academia do continente oriental, e ele planeja conquistar todos os patrocinadores com um sorriso confiante. E agora na carruagem viajando, ele aguarda ansiosamente pelo seu novo destino. E durante a viagem, o Aster se deixou envolver pelos seus livros que o Andy entregou para ele. E bastaram algumas páginas para ele perceber o quanto o Andy era um pesquisador mágico extraordinário. E com base nas leituras, ele entendeu os princípios básicos da magia, que eram bem simples, mas suas interpretações podiam se ramificar infinitamente. Ele usou água como exemplo. Para alguns, ela simboliza vida, para outros, a destruição. Tudo dependia da sua perspectiva. E o Aster percebeu que então, que cada grande família havia desenvolvido sua própria forma de magia a partir de uma visão única sobre os mesmos fundamentos. E quando ele terminou de ler os textos mágicos que o carregava, ele chegou a uma conclusão importante. O currículo preparado pelo Andy estava diretamente ligado aos princípios celestiais da família Declan. Só que os seus pensamentos, porém, foram interrompidos pelo Damian, que o chamou de seu amigo e mandou ele olhar pela janela. E muito animado ele falou para ele que eles haviam finalmente chegado. E assim que o Aster levantou seu olhar e viu, imponente diante de si, o vasto edifício da Academia Zenion. E a empregada que os acompanhava falou que a carruagem só poderia ir até ali. E de acordo com os ensinamentos do fundador, chamado de o Sábio, durante o exame de admissão, não importa se ele for nobre ou não, ele deve entrar a pé. Então é ali que eles se despedem. E ela espera que ele aprenda muitas coisas na Academia Zenion, desejando sorte e sabedoria a eles. E assim que a carruagem foi embora, eles começaram a caminhar, e o Damian segurou o braço do Aster e pediu para que ele se apressasse. E ele comentou tanto preocupado que ele se havia dito que eles chegariam atrasados e poderiam ficar sem assentos. Só que o Aster achou um absurdo. Afinal, uma cerimônia de entrada não era um teatro da vila em que os lugares dependiam da ordem de chegada. E logo ele percebeu, porém, que a Lance deveria ter dito aquilo apenas para o Damian não ficasse enrolando. Então ele decidiu não dar importância. E quando eles finalmente entraram pelo grande salão, eles viram o local parcialmente lotado. E o Damian ficou surpreso com a quantidade de estudantes e comentou que a Lance estava certa. E se ele tivesse demorado mais, realmente não teria sobrado lugares para eles. Só que o Aster manteve suas dúvidas e conferiu um pedaço de papel com os números, que eram basicamente os seus assentos. A classe M3, cadeira 11 e 12. Só que mesmo assim o Damian apontou para alguns lugares que estavam vazios e quis se sentar logo. Mas o Aster pediu para que ele esperasse um pouco, enquanto ele se perguntava como aquele mesmo garoto que não queria vir para a academia podia estar tão animado agora. Mas no entanto, antes deles se acomodarem, o Damian esbarrou acidentalmente em um estudante de cabelos longos, que se mostrou imediatamente muito irritado. E esse moleque alto com postura arrogante perguntou com muita raiva o que havia de errado. Só que o Aster correu até o Damian e o levantou perguntando se ele estava bem. E o Damian respondeu ainda no chão que não estava machucado e logo se desculpou com o estudante, falando que não estava prestando atenção por onde ele andava. E quando os dois estavam prestes a sair, aquele garoto arrogante os deteve na hora e virou furioso para eles e quis saber o que havia caído na sua roupa. E quando o Aster viu aquilo, ele deduziu que era saliva do seu amigo Damian. E observando com calma aquele cara, ele sabia que numa situação como aquela, o Damian tomaria a iniciativa de se desculpar e tentaria resolver o problema.
E de fato, o Damien começou a se desculpar, limpando aquele cara. Só que quanto mais ele limpava, mais sujeira ele fazia. E é claro que ele só piorou a situação e deixou o moleque mais puto ainda. E foi aí que o Wesker percebeu que uma briga era inevitável. E logo após isso, sem conter a sua raiva, aquele garoto desferiu um golpe no Damien, mandando ele sair da frente. Só que antes que ele pudesse continuar, o Aster interveio segurando firmemente o seu punho e disse que ele estava cometendo um erro e sugeriu que ele parasse por ali. Só que o estudante nobre perguntou, com um completo desdém, quem ele pensava que era. Mas o Aster respondeu com firmeza que ele era amigo do Damien e não ficaria parado vendo aquilo. E esse moleque arrogante zombou dele, dizendo que ele parecia um amigo leal, mas que logo se arrependeria dessa sua escolha tola. Mas o Aster só suspirou, percebendo que seu plano de fazer amizades no primeiro dia tinha ido por água abaixo. E estalando os dedos, ele decidiu esquecer a ideia. E naquele momento pareceu que os oponentes preferiam resolver as coisas nos punhos, ao invés de palavras. E por conta de toda essa confusão, atraiu muita atenção dos outros, que começaram a cercá-los curiosos, esperando pela batalha. E alguns reconheceram o garoto de cabelos grisalhos como um membro da família Dunlap. E os rumores logo se espalharam, e a maioria apostou no estudante Dunlap, que sairia vitorioso. Mas então um dos alunos que aparentava ter autoridade abriu o caminho na hora, e repreendeu os outros por ficarem apenas assistindo. Mas um dos estudantes perguntaram se ele não deveria impedir a briga. Mas o moleque negou na hora, ordenando que eles abrissem espaço, pois só assim eles poderiam brigar de verdade. E falou para o mago da família Dunlap erguer sua barreira mágica em volta do local. E essa pequena confusão se transformou em um espetáculo, e apostas começaram a ser feitas. E o nome do garoto de cabelo grande era Aster Dunlap. E vindo aquela multidão, o Aster se manteve com um sorriso leve, enquanto observava o garoto. E esse Aster se apresentou como o segundo filho da orgulhosa família Dunlap, e exigiu saber o seu nome. E o Aster respondeu calmamente, que ao contrário do Aster, ele não vinha de nenhuma grande linhagem, e ele era apenas um transeunte. E depois de ouvir isso, o moleque arrogante sorriu na hora, e disse que a origem do Aster não importava, mas que uma luta em um espaço tão pequeno devia dar uma desvantagem para o mago. E fingindo generosidade, ele falou que permitiria que nosso herói desse o primeiro golpe. E o Aster acabou na situação completamente ridícula, e retrucou que para alguém que odiava conversar, esse moleque tinha uma língua bem afiada, e perguntou se por um acaso ele estava com medo. Mas o comentário o irritou de vez, e rapidamente o Aster atacou na hora, lançando um soco poderoso. Por outro lado, o Aster manteve um sorriso no rosto, e falou pra ele que tem outra coisa, deixando o moleque muito nervoso, quando o nosso garoto avançou pra cima dele, enquanto falava que ele não era apenas um mago, e um soco poderoso o acertou bem na sua cara, jogando ele pra longe. E enquanto observava o soco, o cabeludinho Astor estava certo que nem um estudante de magia seria capaz de abalá-lo com um simples soco, mas ficou completamente atordoado ao sentir o peso do golpe do Aster, e o impacto fez o cambalear, se perguntando de onde vinha tanta força, e chamou o Aster de canalha, com o poder que o outro exibia. E enquanto ele tentava entender o que aconteceu, ele foi pego de surpresa por um feitiço de cura, lançado sobre ele, e ao olhar para o lado, ele percebeu que o Damien era quem estava o curando, mas isso confundiu bastante, ele não conseguia compreender porque o companheiro do Aster estava ajudando ele. Só que o Aster deu um leve sorriso e falou que as famílias nobres eram realmente de outro nível. E aproveitando a distração do Astor, ele desferiu outro golpe certeiro, o repreendendo por não se concentrar. E se o Astor se viu em uma situação absurda, onde um atacava e o outro curava, e ambos agiram como se aquilo fosse completamente natural. E enquanto Damien lançava feitiços de cura frequentemente, o Astor sentiu seu coração acelerar, chamando os dois de lunáticos. Mas em um certo momento, ele desejou apenas desmaiar no local e por um fim nesse pesadelo. E pela primeira vez na sua vida, ele se perguntou se estava com medo, mas a plateia ao lado começou a gritar o seu nome, exigindo que ele reagisse logo, chamando ele de orgulho da família Dunlap, a estrela do continente oriental, a esperança de todos os artistas marciais, e pediu que ele acabasse com aquilo agora, que mostrasse o poder da sua linhagem. E completamente inflamado por essas provocações, o Astor explodiu em fúria e gritou completamente indignado que, como um simples mago ousava olhá-lo com tanto desprezo, e lançou um soco furioso para cima do Astor, mas o golpe passou no ar, pois o Astor havia esquivado facilmente. Então Astor reuniu toda sua força e liberou um ataque devastador, acompanhado com uma grande explosão. E vendo isso, a multidão vibrou na hora, declarando que aquilo era o verdadeiro Astor Dunlap. Mas depois que ele lançou seu golpe, ele sentiu um impacto atingir algo, mas logo ele se surpreendeu com um leve contato, e completamente confuso ele olhou pra frente e viu o Astor sendo arremessado para o ar, apenas para aterrissar com facilidade, e rolando no chão ele se levantou em seguida, sacudindo a poeira da sua roupa com calma, e completamente atordoado, ele se perguntou como aquilo era possível, e simplesmente começou a gritar de medo, não entendendo que merda era aquela. E ele começou a correr em direção ao Astor, simplesmente para atacá-lo. Só que o Astor olhou para um lado e viu o Damien muito feliz, e pensa que o Damien continua curando ele, então ele precisa acabar com ele em um único golpe. E ele fica pensando que ele pode usar para acabar com ele, e ele pensa na solução, e pensa que isso pode funcionar, e se ele canaliza o poder na sua mão, e lembra que essa é uma técnica que ele desenvolveu com seus companheiros na sua vida passada, e ela usa a colisão de partículas mágicas para extrair energia, e isso usa mana, mas não é nem magia, nem uma arte marcial, e ele já observa o cabeludinho bem na sua frente para atacá-lo, e se ele pensa que esse golpe é uma pura aplicação de técnica de propriedades mágicas, o estilo da colisão, dando um tremendo soco, bloqueando
bloqueando o golpe do Astor. E aquele soco é tão forte que a barreira vai se quebrando e os alunos vão sendo machucados. Mas quando eles finalmente abrem os olhos, eles perguntam o que é aquilo, com os dois em pose de combate, mas completamente paralisados. Só que para o choque de todos, o Astor se ajoelha e depois cai de cara no chão, enquanto o nosso garoto continua de pé, sem muitos ferimentos. E nesse instante, a multidão entra em choque e fica caladinha, observando o resultado daquela luta. E para comemorar sua vitória, o nosso garoto levanta a mão e manda que todos aplaudam, gritam e comemorem, pois ele é o vencedor. E eles vendo que o Astor é muito foda, eles falam que ele foi incrível, e se perguntam se ele é mesmo um mago, e que tipo de estilo de luta é esse. E nesse momento, o Damien chama pelo seu amigo, e vai em direção ao Astor, e pergunta se eles ganharam. E o Astor fala que sim, eles ganharam. Enquanto pensa que então agora, ele tá agindo que nem uma criança. Só que lá atrás na multidão, observando aquela luta, tem um cabeludinho perguntando como um estudante de magia pode lutar assim. E é realmente muito vulgar. Só que para surpresa dos estudantes, um adulto vai em direção a eles, e manda que eles saiam do caminho. E ele pergunta quem ousou começar uma briga no primeiro dia da cerimônia de entrada. E ele vai perguntando para cada um deles quem foi que fez isso. Enquanto o Astor percebe que no fim ele causou um baita problema, mas tá de boa. Afinal ele é um mercenário e tem várias formas de fugir dali. Só que enquanto ele tava indo embora, o seu amigo Damien dá um passo à frente e fala que não foram os outros. E na verdade foi eles que começaram a briga, apontando para os dois. E o inspetor caminha até eles e pergunta se foram os dois. E o Damien fala que sim, foram eles quem começaram, com o próprio Astor Dolamp caído no chão inconsciente. E assim os três vão ser levados para a sala da direção. E agora na sala da direção, o Damien e o Astor são chamados, e os dois falam que sim, enquanto o professor diz que como eles confessaram, ele vai deixar essa passar sem nenhuma penalidade. E o outro estudante também não parece tão machucado assim, mas ele vai ficar de olho neles a partir de agora. Enquanto o Astor só fala que sim. E saindo daquela sala, o Astor pensa que é um alívio, pois a cerimônia de entrada ainda não começou, e esses dois vão em direção a ela. E eles começam a procurar os seus assentos, enquanto os alunos em volta se perguntam se esse não é o cara que vai ser um artista marcial com aquele corpo, e como um estudante de magia poderia lutar com os punhos. Aquilo foi bem impressionante. Enquanto logo atrás do Astor, o Damien vai dando um tchauzinho pra todos, falando que tem muita gente olhando pra eles. Enquanto o Astor pensa que é uma droga, ele praticamente virou uma celebridade. E finalmente depois de andar um pouco, eles acham seus assentos, e já em frente a eles, o Damien fica muito feliz, falando que parece que o seu amigo guardou um lugar pra eles, e o seu amigo é muito incrível. E o Astor, não querendo acabar com a felicidade dele, só fala que sim, deve ser isso. E finalmente em frente ao auditório, o diretor da academia vai falando que seguindo os ensinamentos do primeiro diretor, a sua academia deve fazer isso e aquilo e depois isso. E um discurso muito grande, que faz o Damien simplesmente dormir. Enquanto o Astor pensa que o diretor é impressionante, e ele pensa que ele faria uma palestra tão longa, ficando de pé. Só que rapidamente o nosso garoto nota algo estranho, que é o seu amigo dormindo bem do seu lado, e ele achou isso muito engraçado e inocente, enquanto limpa a barba dele com a sua própria mão. Mas no segundo seguinte, o Astor percebe algo estranho, que é um assistente falando com o diretor, que tem algo muito importante que ele precisa ir imediatamente. E enquanto eles conversam, os alunos só observam, e depois de entender um pouco a situação, o diretor fala que tudo bem, e pede desculpas aos estudantes, mas diz que algo urgente aconteceu, e ele vai acabar com sua palestra por aqui. Mas a cerimônia irá continuar, e depois que ele dá tchauzinho pra eles, outra professora sobe no palco, e ela vai em direção ao microfone, e começa a gritar para todos prestarem atenção, assustando todos os alunos que estavam dormindo, inclusive o Damien. E assim ela fala que ela é a Sol Jaira, e ele irá continuar com a cerimônia no lugar do diretor, que foi incapaz de terminar sua palestra devido a um problema. E para continuar a cerimônia, ela vai começar com o juramento dos calouros. Então primeiro ela vai chamar a representante da divisão mágica, a Dahlia Jedinai. E a garota fala que certo, se levantando do seu banco e subindo no palco, os alunos perguntam se ela é da família Jedinai e se ela realmente prestou o exame de entrada. E eles perguntam se as habilidades dela não são boas o suficiente, mas outro cara manda eles pensarem antes de falar, pois ela é a terceira filha do chefe da família. E se as habilidades dela não forem boas, como a família Jedinai teria permitido que ela prestasse o exame de entrada? E observando ela acima do palco, o nosso garoto fica bem intrigado com ela, pois ele lembra da Dahlia, e que se a família Declan é a família mais poderosa dos magos do leste, então a família Jedinai é a segunda mais poderosa. E nela, a Dahlia cresceu para se tornar a futura representante do eterno segundo lugar, a família Jedinai. E naquela época ela era bem capaz. E até mesmo na época da sua aposentadoria, ele não recebeu nenhuma ajuda dela. E isso se dá pelo fato de que eles não se davam muito bem. E alguns poderiam chamá-los de péssimos amigos. Mas ainda assim, é bom ver ela entrando esse ano. E esse a professora chama o próximo, o representante da divisão de artes marciais, chamado de Paul. E esse o Paul fala que certo e vai subindo o palco. Enquanto o nosso garoto pensa que não falaram nenhum nome de família, então ele não parece ser de uma família nobre. Mas até mesmo a família daquele Exter não parece ser grande coisa. E as famílias nobres devem estar brincando. E esses os dois alunos vão fazendo o juramento de calouro. E depois de alguns minutos, eles concluem o juramento da cerimônia de entrada. E agora a professora fala que irá apresentar os professores da classe 172. E ela pede que os professores, por favor, deem um passo adiante. Só que para a surpresa do Astor, enquanto a Dahlia estava descendo do palco, ela encarou o nosso garoto, deixando ele bem surpreso, se perguntando se ele viu errado ou ela realmente está olhando para ele.
mas no fim tanto faz. E simplesmente ele desvia o olhar. Só que nesse momento, a Dahlia simplesmente tropeça na escada, dando de cara no chão, enquanto o nosso garoto não pensa mais em nada. E só no professor param, pois ele quer saber quem é esse professor. E assim vários professores vão se apresentando, mas ele se pergunta quando o professor Parum vai aparecer. Só que finalmente, depois de alguns minutos, um novo professor sobe no palco, saudando os alunos, falando que ele é o Parum e estará encarregado das aulas de princípios mágicos da magologia. E o Aster pensa que ele estava esperando que ele fosse parecido com o Wade, mas ele é completamente diferente. E ainda assim, o Wade usa uma máscara de um cavaleiro para a sociedade, então ele não deve julgá-lo muito rápido. E depois que todos os professores se apresentam, a Jera fala que com isso, a introdução dos professores acabou, e eles concluem a cerimônia de entrada, e eles devem seguir os funcionários até os seus dormitórios designados. Só que bem ao lado do Aster, o Damien continua dormindo, e o nosso garoto toca nele para acordá-lo, enquanto ele pergunta se já acabou. E o Aster fala que não, eles pegaram ele dormindo e expulsarão eles hoje, por isso eles irão para casa, o que rapidamente deixa o Damien chocado, encarando o nosso garoto. E depois ele começa a gritar completamente desesperado, porque se a sua mãe souber, ele tá muito fudido. E depois de um tempo explicando pra ele e acalmando o Damien, o nosso garoto finalmente foi embora, em direção ao seu dormitório. Ele para em frente a uma porta e se pergunta se é ali, mas assim que ele abre a porta, ele percebe 2 camas, enquanto comenta que a academia é bem impressionante. E naquela caixa, deve trazer os materiais que ele deve precisar, e eles dão isso para todos os estudantes. E ele começa a guardar os materiais, juntamente com as roupas, e percebe que até mesmo o menor item mostra o seu status. Mas nesse instante, para a surpresa do Aster, a porta é aberta, e quando ele olha, é o seu colega de quarto, que por incrível que pareça, é o mesmo cara que participou da cerimônia de entrada. E ele lembra do nome dele, que se chamava Paul, mas ele se pergunta por que ele parece um pouco irritado. E assim, esse Paul que parece um pouquinho arrogante. Só fala que nenhum deles era acomodar o outro, e ele não se importa com o que ele faz. E se ele quiser, ele pode ficar acordado até tarde, mas ele prefere que eles não se envolvam no assunto um do outro, incluindo conversa depois que ele disse isso. Enquanto o nosso garoto só encara ele bem surpreso. E esse Paul vai na sua frente encarando ele, enquanto pergunta se ele entendeu, querendo botar medo no Aster. Só que mal sabe ele que na próxima parte desse vídeo ele vai responder. E se você não quer perder a próxima parte, a meta para esse vídeo são 5.000 likes. E claro, não se esqueça de repara o vídeo que me ajuda muito. E faça parte da nossa comunidade de membros, clicando em Seja Membro aqui embaixo. E no mais é isso, gente. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!